18h50, o Radar de Notícias está de volta para esse terceiro e último bloco, que é um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço para o seu Manuel, nosso amigo, que está sempre nos acompanhando. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o vereador Laércio Sandes, vereador também do União Brasil. Uma entrevista muito importante, o Radar de Notícias em cima dos principais acontecimentos da cidade de Guarulhos. Vereador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo, boa noite. André, eu que agradeço, boa noite a você, boa noite a toda a equipe de trabalho, boa noite a toda a cidade. É uma satisfação, mais uma vez, estar com vocês aqui para abordar os temas da cidade. Temos muitos assuntos para tratar, já lembrando a você que nos acompanha excepcionalmente agora pela TV Guarulhos, a partir das 19h, ficaremos apenas pelas redes sociais. Então você pode escolher o YouTube, o Facebook ou o Instagram. Nós estamos começando uma importante entrevista aqui, então vamos para além das 19 horas, prazo que se encerra nosso espaço na TV Guarulhos. Então fique conosco pelas redes sociais para prestigiar a entrevista com o vereador Laércio Sandes. Vamos contextualizar antes de fazer a pergunta para quem não sabe o que está acontecendo. O vereador Laércio Sandes é ele propôs uma ação, o vereador é especialista na área do direito, se eu falar alguma bobagem ele vai me corrigir. Mas ele propôs uma ação, moveu uma ação, questionando a eleição das comissões, a formação das comissões da Câmara, comissão de meio ambiente, etc. e tal. E já houve um acórdão, que é uma espécie de ponto final no processo, em que basicamente a Justiça de São Paulo, o TJ, decide ali que as comissões precisam não funcionar, elas não poderão funcionar até que haja uma nova eleição. Ou seja, as comissões na Câmara estão suspensas, porque não teria havido ali respeito à proporcionalidade partidária. Então, nós estamos nesse estado de paralisia do Legislativo. Pergunto para o senhor o seguinte, primeiro se eu fiz um resumo correto. Correto. E por que o senhor resolveu mover essa ação questionando a formação das comissões? A questão é a seguinte, André, a Câmara Municipal, como todo legislativo, é composta pelos parlamentares e todos os projetos de leis que são protocolados, seja pelo chefe do executivo ou pelos próprios colegas vereadores, eles precisam ser submetidos, uma vez protocolado e deliberado na primeira sessão, eles são encaminhados para as respectivas comissões, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Finanças e Orçamento, Funcionalismo, nós chamamos de comissões temáticas. Cada comissão elas devem ser compostas por 3 vereadores que há de se respeitar a proporção, ou seja, precisa ser respeitados os partidos que têm representação no Legislativo. Por exemplo, o MDB tem tantos representantes, o PSDB tanto, a União Brasil tem a representação da minha pessoa. Acontece que neste biênio que nós estamos, especificamente no início do ano passado, foi-se definido os representantes das comissões, ainda em fevereiro do ano passado, de forma bastante atabalhoada, de forma bastante irresponsável, de forma bastante injusta, tanto conduzido pelo presidente atual da Câmara, o vereador Ticiano, como também induzido pelo vereador Geraldo Celestino e o próprio Gilvan Passos, que era o líder de governo na oportunidade. Ele sustentando que tinha havido um acordo, uma composição. Então ali eu achei uma baita molecagem, porque eu não participei de nenhuma tratativa entre dezembro do ano de 2021 até fevereiro de 2020, nós estamos em 24, 23, foi em dezembro de 2022 até fevereiro de 2023, eu digo dezembro porque quando o vereador Ticiano foi eleito presidente da casa e condicionou a definição dos membros da comissão na primeira sessão ordinária, que foi em fevereiro do ano passado. Ou seja, não houve nenhum encontro, não houve nenhuma convocação formal, e o vereador Geraldo Celestino e o próprio vereador Gilvan, com o apoio do presidente da Casa, Ticiano, sustentaram na tribuna da Casa de que houve acordo. Então, quando eu falo que houve acordo, houve reunião, e essa reunião não houve. E eu não sou moleque para estar ali fazendo o papel de moleque. Então, eu acho que o Legislativo precisa se respeitar. É o princípio da fé pública. Se eu falo algo, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando e não estar mentindo. E ali, naquele momento, o presidente mentia, o vereador Geraldo Celestino também estava mentindo e o vereador Gilvan também estava mentindo, porque não houve acordo, eu não participei de nenhuma convocação, os demais partidos também não participaram, a exemplo do próprio PDT,
lá na ocasião composto pelo vereador Leandro Dourado e vereador Fausto Miguel Martello, como o próprio PT, ao que me consta, não participou dessa suposta reunião. Então foi uma definição no papel por parte do vereador Geraldo Celestino, sem respeitar o regimento interno da casa. Então, diante dessa situação, ainda no primeiro semestre do ano passado, eu achei por bem impetrar um mandado de segurança contra o presidente da Câmara Municipal, porque ele não fez cumprir a Constituição Federal, não fez cumprir a própria Constituição Estadual, a própria lei orgânica do município e também o regimento interno da casa, que diz que a composição das comissões permanentes, tanto quanto possível, há que ser composta pelos vereadores que compõem o Legislativo. Então, eu fiquei de fora das comissões e tinha vereador que também representa um partido compondo 3, 4 comissões. Então, uma desproporcionalidade, um absurdo, que nenhum magistrado iria tirar a minha razão. E, em razão desta situação, levei para o Judiciário questionando todas as comissões, exceto a Comissão de Constituição e Justiça, que houve, de fato, uma votação a respeito. As demais comissões, inclusive Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, não houve uma distribuição justa. Assim que eu impetrei a ação judicial, acho que na semana seguinte, eles viram que comeram bola com relação à Comissão de Ética e Decoro e fizeram um conserto que estava errado. Então, por isso que na decisão judicial, agora a decisão definitiva, ficou afastado tanto a CCJ como a Comissão de Ética e Decoro. As demais comissões, em torno de 14 comissão, elas estão todas sem representante destas comissões, em razão da decisão judicial, que foi julgada há cerca de 6 meses atrás pela Vara da Fazenda Pública aqui em Guarulhos. O presidente da Câmara, não conformado, recorreu para o Tribunal de Justiça. Esse recurso ele é relativamente rápido, foi julgado agora no começo do mês e foi mantida a decisão de origem, de forma que, definitivamente, a composição que foi instalada em fevereiro do ano passado, como eu disse aqui, repito, em total arrepio e desrespeito à norma, em total falta de hombridade e fé pública aos colegas que falavam naquele momento, porque não houve nenhuma reunião a respeito, União Brasil em nenhum momento foi convocado. Então, por toda essa situação, este vereador, junto com o meu partido, com a União Brasil, com os poderes outorgados pelo presidente do partido, nós entramos na justiça e a justiça deu razão. Para quê? Para que seja respeitado no Legislativo a representação partidária. Se tem representante dentro do Legislativo, independente da vontade de A, B ou C, independente da influência do prefeito, não se pode fazer o que quer. Os vereadores que ali estão, eles são representantes da população, não são donos do Legislativo. Então, foi em razão disso que levamos para o Judiciário, para que a proporcionalidade, a vontade da população seja respeitada, independentemente de nós já estamos chegando aí daqui a pouco em setembro e terminando o ano legislativo, mas isso vai servir como referência, como comportamento, como jurisprudência, para que os próximos gestores dos próximos legislativos não cometam o erro da espécie. Foi em razão disso que foi feito, para que, repito, a proporcionalidade e a vontade da população seja respeitada. O que não foi respeitado pelo vereador Tiziano, vereador Geraldo Celestino e o vereador Gilvan Passo, que era o líder do governo e que falava em nome do prefeito Gude, porque tudo isso foi feito a pedido do prefeito Gude, orientando inclusive o presidente da Câmara Municipal que não aceitasse a decisão judicial e entrasse com recurso. 18h59, dentro de instantes ficaremos apenas pelas redes sociais. Então, só para a gente esclarecer para a nossa audiência, vereador, o senhor então entra com ação ainda no primeiro semestre de 23, isso, correto? Entre idas e vindas, a manifestação das partes, por volta de cerca de 6, 7 meses há uma primeira decisão. Isso. Dando ganho de causa para o senhor. Isso. A Câmara recorre. Isso. E agora, no começo de agosto de 24, já a publicação do acórdão, que é uma espécie de ponto final. É isso? É uma espécie de ponto final. Eles podem até querer manejar algum tipo de recurso, mas eu não vejo, como profissional, como advogado, probabilidade de êxito. Ou seja, a Câmara, nesse momento, está com relação à possibilidade de votar projeto de leis, não pode. Ela precisa
principalmente os projetos novos, ela precisa redefinir a nova composição. Eu acredito que nos próximos dias, de forma sensata, a Câmara vai enfrentar essa situação e definir a nova composição das comissões permanentes e a vida que segue. Mas fica demonstrado que precisa ser respeitado. Seja o vereador de um partido, seja o partido que tenha 3 ou 4 vereadores, todos ali precisam ser respeitados. E não da forma que conduziu, que o presidente da Câmara conduziu e aceitou, porque para mim o culpado de tudo isso, o maior culpado é o presidente da Câmara Municipal, porque ele é o fiel da balança, ele é o guardião do regimento interno, guardião, inclusive, da lei orgânica. Então, esse erro não poderia ter acontecido. Eu estou no Legislativo desde 2013, então eu participei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleições de mesa diretora da Câmara Municipal. A primeira bagunça que aconteceu, na minha visão, do ponto de vista da irregularidade jurídica, foi nessa. Então, isso não pode acontecer, o Legislativo precisa ser valorizado para que a população se sinta orgulho de um Legislativo que, de fato, luta por ela. E não a gente votar uma situação, agora ter que realizar uma próxima sessão, que muito provavelmente vai levar a sessão toda, só para redefinir os membros da comissão. Isso é um prejuízo para a cidade, um prejuízo para a população, por conta de alguns que ousaram desrespeitar o regimento interno. E quando acontece isso, André, não dá para a gente engolir. Eu não sou moleque, então não deu para aceitar, eu tive que levar para o judiciário para que a regra correta venha a ser estabelecida. Então, vamos explicar para a nossa audiência, vereador. Para superarmos esse impasse, esse obstáculo, então apenas eleição de todas as comissões que teria que acontecer no plenário da Câmara, é isso? Para resolver isso, eleição de todas as comissões, exceto a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Não tem acordo. Ou vota ou fica paralisado. Perfeitamente, isso mesmo. E queria ouvir o senhor sobre... O senhor é um otimista no que diz respeito à possibilidade dessa eleição ocorrer? Porque eu vou passar para o senhor a minha impressão. Ontem tivemos sessão e estava sendo deliberado, por exemplo, aquele projeto polêmico da desafetação, desapropriação de uma área, até a sessão foi encerrada porque viram que se tratava de um projeto polêmico. Mas para quem está acompanhando a sessão e não está por dentro dessa ação judicial, aparenta um ar de normalidade, como se tudo estivesse dentro dos conformes. Não, eu vejo um pouco diferente. Eu dei notícia no plenário da Câmara, quarta-feira da semana passada, na última sessão, desta decisão judicial. E seguiu a normalidade naquela ocasião, seguiu para a sessão da data de ontem. Ontem o que aconteceu é o seguinte, não foi por conta da indefinição das comissões permanentes. Sim. Nós temos lá um projeto de lei de permuta diária, um projeto bastante polêmico, um projeto com bastante esquisitice, inclusive o vereador Edmilson abordou muito bem o projeto, e a base de governo e a base de vereadores que compõem a sustentação do governo do atual prefeito não está de conforto de deliberar aquele projeto. Eles o próprio Geleia pediu a suspensão dos trabalhos. Exato. Então, o próprio grupo de vereadores do prefeito esvaziou o plenário para que não tivesse quórum suficiente para deliberar aquele projeto. Isso já não foi na data de ontem, foi inclusive na última quarta-feira, isso já aconteceu, caiu a sessão bem no momento de deliberar esse projeto. Então, o que está acontecendo é esse projeto de permuta diária, um projeto que envolve uma área lá do Jardim Santa Lídia, uma permuta de 10 mil metros por uma outra área de 70 mil metros, sem atender aos requisitos mínimos de documentação. Então, é esse projeto que está travando a sequência dos trabalhos. Com relação à eleição da comissão, eu acredito que, e eu já vi entre alguns pares se manifestando de forma não oficializada, eu acredito que até a semana que vem deva ter eleição e isso deve restabelecer ou permitir que os projetos que venham ser protocolados e deliberados, eles venham ser distribuído para as comissões para que seja enfrentado, inclusive esse que eventualmente, que o prefeito encaminhou de permuta diária, ele venha a ser analisado, porque se fosse na data de hoje ou amanhã, nós não poderíamos analisar nenhum projeto novo, inclusive esse que eu fiz a referência, porque as comissões não estão definidas. Então, parece que está tendo uma sensação estranha em razão das comissões, mas não. É esse projeto que o prefeito Guti encaminhou para a Câmara e que ele é bastante estranho em termos de valor e metragem. Bom, então, para que fique claro para você, acho que o vereador foi bastante didático, mas trocando em miúdos,
se não houver uma eleição para as comissões, os projetos não poderão ser deliberados, votados. O que isso quer dizer? Paralisia geral do Legislativo num semestre que acabou de voltar. O recesso foi interrompido no começo da última semana. Vereador, queria aproveitar a presença do senhor, acho que o caso essa ação que o senhor moveu já está bem esclarecido. Antes disso, se o senhor me permite, só fazer um esclarecimento. O vereador Laércio, ele citou, por exemplo, o vereador Celestino, que esteve aqui conosco, você há de se lembrar que na semana passada eu perguntei a ele sobre o que ele tinha a dizer sobre este caso. E o que o vereador Celestino disse é que não teria sido desrespeitado nada, que nada teria fugido do trâmite, porque teria sido ofertado ao vereador Laércio a comissão de educação. Salvo engano, foi essa comissão que o Geraldo citou. O vereador Laércio disse que não teve reunião, não teve nada. Então, só para que fique claro, o nosso compromisso aqui é de sempre ouvir todas as partes. Nós perguntamos ao vereador Geraldo na semana passada, que deu a sua versão. Agora temos aqui a versão do vereador Laércio, que nega que tenha havido reunião, que tenha havido acordo. Acho que isso está... André, deixa eu te fazer um apontamento sobre essa situação. Pois não. Nós temos lá, vou fazer um resumo bem rápido, nós temos 14 comissões. Aí chegou o Geraldo Celestino e falou, nós temos acordo aqui para 10 comissão, que vai ficar Pedro, José e Maria. José, Carlos e fulano. Isso não é acordo. Isso não é acordo, porque eu não participei dessa discussão. Aí ele vem e fala, essa daqui está sobrando, você quer ficar nela? Está me tratando como cachorro? É isso que aconteceu. Isso é a postura. Geraldo Celestino, eu tenho bastante estima por ele, é meu vizinho de prédio, etc., mas tem hora que a gente diverge muito. Então foi isso que aconteceu. Então você não trata os pares da forma que se tratou ali, porque eu não trataria ele, não trataria o Givan da forma que eu fui tratado, como também não trataria o Tiziano da forma que eu fui tratado. Então ali a gente merece respeito. Então é uma coisa muito pequena que acabou indo para o judiciário. Por quê? Porque o respeito dentro do legislativo tem que imperar. E não pode o senhor Geraldo Celestino pode representar qualquer governo, não pode chegar lá e falar, já tem acordo aqui. O cara tem que ser sujeito homem e provar onde que foi feito esse acordo. Eu não participei desse acordo, o PDT não participou desse acordo, mas ele vem aqui cantar de bom moço e conta uma verdade que não aconteceu. A ata do legislativo, o processo é público, quem entrar no processo judicial vai encontrar toda a ata do legislativo que nós juntamos no processo judicial, que eu juntei, e lá tem todo o histórico do que aconteceu naquela sessão. Então, quando você fala, já tem acordo, aí você apresenta 10 comissão lá, nessas 10, cada uma delas aqui vai ficar 3, 3 e 3. Isso não é acordo. Eu não participei, eu não assinei embaixo, eu não chancelei. Então foi por isso que o judiciário me deu razão. Foi por essa razão, para mostrar e demonstrar, repito mais uma vez, que o legislativo precisa se tratar de forma igual e não achar que um ali é melhor que o outro. Vereador, queria aproveitar, caminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, eu fiquei sabendo que recentemente foi discutido a possibilidade de se votar um projeto que alteraria a lei orgânica para instituir as emendas individuais na Câmara Municipal. Sim. É claro que vamos partir do pressuposto de que todas essas emendas serão aplicadas de forma correta, de que é uma forma do vereador que conhece a ponta da linha ali, indicar melhorias, obras para o seu bairro, mas o outro lado dessa moeda essa emenda obrigatória engessa o chefe do executivo, que vai ter que pagar essa emenda. O senhor teme que o próximo prefeito da cidade de Guarulhos perca essa margem de manobra por conta da instituição dessa nova emenda? O senhor é simpático à ideia da criação dessas emendas? Eu sou totalmente a favor. E a gente traz o que está na nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, que instituiu o orçamento impositivo. O Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa também instituiu. A cidade de Campinas, trazendo aqui como exemplo, Campinas, Sorocaba, muitas das cidades paulistas instituíram o orçamento impositivo. Guarulhos é uma das últimas cidades, se não a maior cidade do estado, que ainda não tem a figura do orçamento impositivo. Ainda na última gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida, naquela ocasião, foi feita uma proposta de emenda à lei orgânica
Só que quando foi tratado daquele texto, daquela proposta, ele foi feito errado, ele não respeitou as regras definidas na Constituição Federal, aí de certa forma, do ponto de vista jurídico acertado, o atual governo questionou e aquela mudança foi julgada inconstitucional. Hoje, novamente, o Legislativo vai tratar desse tema, está enfrentando esse tema. Eu sou bastante favorável, onde o Legislativo possa colaborar com o Executivo, propondo ideias de melhorias. Você veja o que aconteceu, André, nessa legislatura. Dentro do Legislativo, os vereadores da base do governo ficam falando que eles têm emenda. Sim. Vocês estão falando que eles têm emenda. Isso é verdade. Aí eu te pergunto, é justo você ter 20 vereadores lá que tem 3 milhões de emenda? 3 milhões por mandato? E aí eles estão usando essas emendas, dizendo que melhorias para o bairro. Na verdade, todos têm o mesmo direito e a mesma prerrogativa de apontar melhorias para a cidade. E se eu tivesse essa prerrogativa, com certeza eu estaria apontando melhorias de diversos equipamentos da saúde, como também melhorias a parte de zeladoria e tudo mais. Então, não cabe simplesmente o governo utilizar as emendas como vem utilizando como moeda de manobra. Então, você precisa ter um tratamento de forma equilibrada, como é no governo do Estado de São Paulo, como é no governo federal. Seja o deputado do PL, ou do PT, ou do PSDB, ou de qualquer outro partido, todos têm a emenda parlamentar. Na Assembleia Legislativa também. Um exemplo é o próprio Márcio Nakashima, que sempre foi um deputado aguerrido e contra o antigo governo, e ele sempre teve as emendas parlamentares que ele apresentava para o Estado e para as cidades que ele representa. De tal forma que eu penso que para o Legislativo isso é positivo, isso engrandece a cidade e favorece a população. Nós não podemos se apequenar, enquanto cidades como Campinas, repito, como Sorocaba, dispõem do orçamento impositivo já há 3, 4 anos, Guarulhos ainda não chegou nesse ponto. Então, eu sou bastante favorável a essa proposta. Eu fui um dos signatários que apresentou essa proposta no Legislativo e a gente espera que ela venha a ser votada, muito que provavelmente aí pelas próximas sessões, e que venha se tornar uma realidade para os próximos anos. Vamos ficar de olho, que acho que esse é um assunto importante. E, claro, vamos perguntar aos candidatos a prefeito o que eles acham dessa ideia, porque acho que o vereador expôs a parte dele, mas é claro, talvez nem todos os candidatos a prefeitos ficarão contentes com a ideia de saber que haverá uma parte menor do recurso que ele vai poder manejar, porque as emendas são de pagamento obrigatório, é um orçamento impositivo, como bem explicou o vereador Laércio Santos. Vereador, queria agradecer muito a presença do senhor. O senhor é um operador do direito, é um conhecedor do direito, então me ajudou também aqui para que eu não derrapasse, escapasse da pista com seu conhecimento muito bem. Do direito. Então, obrigado pelo auxílio. O vereador também sempre nos ajuda com essa tecnicalidade de algumas questões, dispositivos das leis. Então, um parlamentar que está sempre nos ajudando. Acho que tivemos uma importante entrevista aqui. E só reforçar, é claro, tudo que disse na entrevista do vereador Edmilson, e repito agora, todos os citados, seja no caso da ameaça, seja no caso da agressão na Avenida Guarulhos, e também os citados aqui pelo vereador Laércio, nessa história das comissões, o Radar de Notícias tem o compromisso de ser um programa plural. Caso queiram se manifestar, o espaço estará aberto. Acho que é importante deixar isso muito claro, esse é o nosso compromisso. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Conte sempre com o Radar de Notícias. Qualquer novidade, nos avise. E obrigado. Volte sempre. Obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço e sempre às ordens. Muito obrigado. Vamos encerrando dessa forma, então, o programa de hoje. Obrigado pela enorme audiência que tivemos.